Muito bem, minha gente. Mais uma vez nos encontramos e contando com o auxílio do Espírito Santo, apesar de nossas fraquezas, nós podemos assim é, é, fazer com que o nosso encontro seja uma partilha, mas ao mesmo tempo crescimento, não é? Crescimento espiritual. Todos nós precisamos crescer na fé e a gente ama mais aquilo que a gente conhece mais, não é verdade? Então, eu tive a ideia hoje, não é, e veio a inspiração de nós trabalharmos aquilo que está dentro do contexto deste mês de setembro, que é o mês da Bíblia, mas não serve apenas para o mês de setembro, é apenas uma inspiração, serve para a nossa vida toda. Muitas pessoas procuram na direção espiritual e também nos conselhos, assim, padre, como é que eu rezo? Me dá aí, eu estou meio perdida, estou meio perdido com relação à minha vida espiritual, eu não sei como rezar. Às vezes, quando eu vou fazer adoração santíssima, fico lá boiando, lá, eu não sei, me disperso facilmente. Na minha oração diária, na minha casa, eu também não consigo fazer uma oração, porque eu não tenho... Olha, gente, eu costumo dizer para os meus dirigidos espirituais que rezar é igual fazer comida, né? Se você não tem um roteiro para fazer a comida, você vai colocar ali os ingredientes errados e tudo vai dar errado, né? Porque tem uma sequência para você fazer ali um cardápio. Tem uma sequência. O que vem primeiro, o que amolece mais, o que não pode cozinhar antes de outra coisa. Então, isso a gente faz quase que por instinto, não é? Quem sabe cozinhar sabe disso. Porém, na hora de rezar, a gente não tem um roteiro. E isso faz com que a nossa oração ela seja mais empobrecida. Então, é preciso ter um roteiro de oração. Um dos melhores roteiros de oração que eu indico é a leitura orante da Bíblia. Depois vem a parte devocional. Qual é a parte devocional? Olha, eu sou devoto de Santa Teresinha, então tenho o costume de todos os dias rezar uma oração a Santa Teresinha. Sou devoto de São Padre Pio, então tenho o costume de todos os dias rezar a oração de São Padre Pio. Devoto de São Miguel, tenho o costume de todos os dias rezar ali uma oração do exorcismo de São Miguel, de São Bento, e assim por diante. Então, isso é devoção. Não é? Agora, oração pessoal, ela requer a palavra de Deus, não é? Que guia, que direciona. Depois temos também a ajuda dos livros espirituais ou dos devocionários, não é? Você tem um devocionário na sua casa, você compra numa biblioteca católica, um devocionário com várias orações, você olha no índice e ali você vai fazer. Agora, isso não é o nuclear da sua vida de oração, isso não é o essencial da sua vida de oração. Então, às vezes, temos as nossas orações que nós chamamos sazonais, eu costumo chamar de orações sazonais, que são o quê? Olha, está na época da novena de Santa Teresinha, então eu vou fazer a novena de Santa Teresinha, mas não tenho que fazer o resto da vida. Tem a quaresma de São Miguel, não quer dizer que eu vou fazer a quaresma de São Miguel o resto da vida. E quando acabar a quaresma de São Miguel, o que que fica? Se você fica só nas orações sazonais, você fica sempre pensando assim, não é? Então, agora eu estou fazendo o jejum de Daniel, agora eu estou fazendo a quaresma de São Miguel, agora eu estou fazendo a novena de São Padre Pio, agora eu estou fazendo isso, 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 e você pensa que está rezando, não é? Só que isso não faz você crescer na fé, né? Essas orações temporárias são ótimas, excelentes, mas estão dentro do bloco das devoções. Então, a espinha dorsal da nossa vida de oração é a oração com a palavra de Deus. Vou dar um roteiro que é usado desde os tempos antigos, desde os tempos das fundações monásticas, né? Os monges, nos seminários também, nas casas de retiro, nos conventos, e hoje em dia cada vez mais descoberto, graças a Deus, esse tesouro pelos leigos, e tem sido usado com muita frequência pelos leigos, que é a chamada Lécio Divina, ou a leitura orante da Bíblia. Antes de mais nada, você não pode começar nenhuma oração sem clamar pelo Espírito Santo. Romanos, São Paulo ensina que nós não sabemos o que pedir, nem como pedir, ou nós não sabemos o que rezar, nem como rezar. Mas o Espírito Santo intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. Quer dizer, nós precisamos do Espírito Santo para rezar. Uma oração feita sem a presença do Espírito Santo é uma oração pobre.
não é? É uma oração humana, é uma oração carnal. Então, eu rezo na presença do Espírito. Por quê? Porque na presença do Espírito, a minha fraqueza ela é usada por Deus para me fortalecer. Então, a gente não pode abrir mão de ter ali a presença do Divino Espírito Santo. Você pode fazer uma oração espontânea, você pode também rezar aquela oração clássica, né? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Tem a oração do Veni Creator em latim, em português. Você escolhe. Se você tem dom para música, canta um canto do Espírito Santo. Então, é importantíssimo, importantíssimo rezar na presença do Espírito. Em seguida, para fazer a Lécio Divina, tem alguns passos, não é? Primeiro, o que chamam no latim de lécio. A palavra traduzida significa leitura. É a leitura do texto. Padre, qual texto que eu vou usar? Bom, você pode escolher, por exemplo, eu quero ler a primeira carta de João, não é? Que eu sempre digo, quem quer começar a ler a Bíblia, comece pela primeira carta de João. Não comece pelo Gênesis, né? Não comece pelos livros do Antigo Testamento. Nós lemos o Antigo Testamento depois que nós conhecemos o Novo Testamento. É um erro começar a ler a Bíblia pensando assim, vou ler do Gênesis ao Apocalipse. Porque a Bíblia não é um livro. A Bíblia são vários livros, é uma biblioteca, daí a palavra biblos, né? Então, são vários livros. Então, eu não posso começar querer entender o Antigo Testamento sem entender o Novo Testamento. Então, é sempre assim, né? Sempre nos estudos, na leitura. Então, você pode escolher. A gente sempre aconselha a primeira carta de João, porque ela é simples, ela é direta e ela fala de Jesus amor, não é? Fala da entrega de Jesus e fala da nossa filiação divina. Você pode também começar pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e ler ali um trechinho de cada dia. Agora, a melhor forma de fazer Lécio Divina é usando a liturgia diária. Então, você tem hoje acesso aos aplicativos, né? O Pocket Católico, você tem ali o aplicativo da Canção Nova, Católico Orante, muitos deles são gratuitos, você pode baixar gratuitamente, tem orações ali que são orações para cada dia, alguns vêm com homilia, inclusive, já vem com a explicação, seja em áudio, seja. Então, é muito importante você usar esses recursos. Se não, você pode usar também um livro muito interessante, A Bíblia no Meu Dia a Dia, que é do padre Jonas Abib, que eu sempre indico. Agora, a leitura orante da Bíblia é isso. A primeira coisa que você tem que fazer, clama pelo Espírito, não é? Mas é importante também você escolher um horário do dia que te favoreça a oração. Se for um horário em que você tem que atender cliente, que é o horário mais movimentado lá da sua empresa, ou o horário que você tem que ficar levando o menino para a escola, buscando o menino da escola, ou então que você está preocupado em fazer comida, lavar roupa. Escolha um horário e seja fiel a esse horário. Isso é muito, muito, muito importante. O ambiente ajuda bastante, a posição corporal ajuda bastante. Eu, por exemplo, se eu for rezar e tiver com algum incômodo no meu corpo, claro que aquilo ali vai atrapalhar, não é? Então, é importante isso, trabalhar a respiração, não é? Para que você possa estar ali, de fato, entregue àquele momento. O corpo da gente reza, não é? O corpo reza. E Deus quer que o nosso corpo reze. E aí, com vamos dizer assim, com esses preparativos, você escolheu o método, digamos assim, que você vai rezar, é o método de leitura orante da Bíblia. Escolheu quais os livros da Bíblia que você vai usar para isso, ou qual livro da Bíblia você vai usar para isso naquele dia. Então, é sempre importante ter uma sequência. Não é? Se eu comecei a ler a 1 João, eu vou continuar até terminar. Depois eu vou passar para outro livro, depois eu vou passar para outro livro. Se eu comecei pelos evangelhos, começo pelos evangelhos. Agora, se eu comecei, um método que eu escolhi foi a liturgia diária, então é importante eu ser fiel a isso. Então, todos os dias ali na liturgia diária tem a primeira leitura, tem o salmo, tem o evangelho. Você pode escolher um deles ou pode escolher os 3 deles. Então, a leitura, ela é o texto. É o texto como é o texto, você lê. Entendendo ou não entendendo, você faz a leitura. Isso é importante. E durante a leitura, você pega uma caneta, você pega um marca-texto e vai colocando ali a frase que te chamou mais a atenção.
não é? Isso aqui me impactou mais, isso aqui chamou mais a minha atenção. Por quê? Porque você vai precisar dela no passo seguinte, ou nos passos seguintes. O passo seguinte da leitura é o que nós chamamos meditatio, em latim, ou a meditação. A meditação é o quê? É eu ruminar, a palavra é essa mesmo, mastigar aquele texto que eu destaquei quando eu estava fazendo o passo anterior. Quando eu estava fazendo a leitura, eu destaquei alguma coisa ali. Então, o que você faz? Você volta naquela frase, você volta naquela expressão, naquele versículo, seja do Salmo, seja da primeira leitura, seja do Evangelho, e você começa a ler repetidas vezes. O que vai acontecer ali? Vai acontecer, neste momento, toques de Deus, moções espirituais. Não é? Se você estiver concentrado, isso vai acontecer. Então, Deus vai te dando algumas pistas, não é? Você vai recebendo luzes espirituais, inspirações espirituais. Por quê? Porque você está fazendo aquela leitura e aquela leitura vai começar, como que tirando o véu, como tirando as escamas dos seus olhos, para que você possa, então, depois da leitura crua do texto, destacou, né, enquanto você faz a leitura, volta e começa a fazer sua meditação. Repete várias vezes aquele versículo. Várias vezes, por isso que chama ruminar. Vem justamente daquilo que os animais fazem, principalmente o gado, não é? Ele pega ali o alimento e ele fica mastigando por um tempo muito grande. Aquilo a gente chama de ruminar, não é? Então, se eu quero entender um texto bíblico, eu preciso aprender a ruminar esse texto. Esse texto, então, ali, na hora da meditação, eu repito, na hora da meditação, Deus me dará inspirações. Assim que eu preparo uma homilia. Não é? Eu leio o texto. Depois eu vou ver ali quais são as partes essenciais daquele texto que vai merecer que eu chame a atenção, não é, para mim e para a Assembleia sobre aquilo ali que eu preciso falar, que é o tema, não é? Que não é necessariamente falar sobre tudo, porque senão acaba que a gente não pega nada, mas falar sobre o essencial. Vou ali no núcleo. Não é? Tem sempre isso, tenho sempre isso em mente. A meditação é o momento em que o Espírito Santo vai colocar no meu coração, vai dar ao meu coração as inspirações, as moções, para que eu possa entender aquele versículo que eu destaquei, ou aqueles versículos que eu destaquei. Repito, você pode fazer as 3 leituras, primeira leitura, Salmo e Evangelho, ou você pode escolher só uma das 3. Tanto faz, não importa. Importa você rezar, importa você ter o texto. Depois vem a parte que a gente chama de horácio, que significa a oração. Então, lécio, meditácio, horácio ou oração. Esta oração é justamente o que a meditação me levou, aonde a minha meditação me levou. E eu começo então a fazer oração, é uma oração espontânea. E essa oração espontânea, ela pode ser escrita, não é? Ela pode ser escrita. Você pede, a partir daquela oração, você pede a Deus, Senhor, a partir deste texto, me ajude, não é? A que eu seja uma pessoa melhor, etc, etc, etc. Olha pela minha família. E você começa a fazer uma oração que esteja dentro do texto bíblico. Dentro do texto bíblico. Por quê? Porque senão a gente, mais uma vez, vai dispersar pedindo um monte de coisas, mas o que Deus quer que você peça naquele dia especificamente? Talvez seja a nossa conversão, a conversão da nossa família, seja a gente abrir o olho, por exemplo, Jesus fez uma cura. Vamos supor ali, você está lendo o Evangelho, Jesus fez a cura de um doente, de um leproso. E aí você leu e aquilo te tocou. Você destacou essa parte. O que você vai fazer na hora da oração? Senhor Jesus, me ajude para que as lepras, não é? As muitas lepras do meu corpo, que são os meus pecados, as minhas feridas, as feridas que eu recebi na infância, as feridas que colocaram sobre mim, essas são as minhas lepras de hoje. Por favor, Senhor, toque o meu coração. Isso pode, se for escrito, é melhor ainda, não é? Se não, você estiver na Capela do Santíssimo, se você estiver na adoração, se você estiver na sua casa, esta é a sua oração, a partir do que você meditou.
Porque quando você meditou, Deus te inspirou, Deus te mostrou, Deus te deu emoções. Depois você vai transformar isso em oração, não é? A oração ela vai surgindo de uma maneira amorosa e gratuita de Deus. Não é? Isso que Deus vai te dando através do Espírito Santo. Por isso que tem gente que começa a orar e você fala assim, gente, mas como é que essa pessoa... De onde ela tira essas palavras aí? Não é? Parece que... Por quê? Porque essa pessoa ela é uma pessoa que está inspirada pelo Espírito, mas é uma pessoa que consegue tirar do texto bíblico aquela oração. Isso vale também para a missa, não é? A gente está ali, depois da comunhão, é sempre importante eu pegar o evangelho do dia, a homilia do dia, e depois da comunhão rezar em cima daquilo ali. Né? Fazer uma oração em cima daquilo ali, pedindo aquelas inspirações que Deus me deu, transformando isso em oração. Repito, diante do texto, vai surgindo uma oração pessoal que acaba desembocando também em uma oração que te leva a rezar pelos outros, que te leva a rezar pelo mundo. Estamos em guerra, estamos passando por uma seca muito grande, queimadas, animais sendo sacrificados, estamos numa certa situação política. Então você inclui, porque Deus se agrada daquele coração que é dilatado, não é? Que é dilatado. Um coração dilatado significa que é um coração que não reza só para si e por seus interesses, mas que se dilata pelo mundo. Como batizado, você é um intercessor. Você tem o poder de interceder pelas causas do mundo, não é? E você é membro da igreja. Então, como membro da igreja, na sua oração, a gente precisa rezar. Então, a gente reza pelas causas da nossa igreja, da nossa paróquia, da nossa comunidade local, da cidade, mas também do mundo. Bom, oração feita, vem então a contemplação, não é? Contemplatio é um dos últimos passos da leitura orante da Bíblia. Significa que, bom, eu cheguei nesse quarto passo, não é? Então, esse quarto passo é algo mais que a gente não pode confundir com alucinações ou que seja algo intelectual, não. Quem contempla se compromete. Não é? Então eu contemplei e de fato com os valores do reino de Deus tem um novo modo de ver, um novo modo de me comportar, um novo modo também de agir e eu saio da contemplação com decisões. Não é? Que decisão eu tomo a partir da minha oração. Mas a oração ela é algo que me compromete. A oração é algo perigoso. Não é? Porque a pessoa ela pode pecar na oração quando ela tem uma oração descomprometida, uma oração que é uma oração muito... Né? Nós ouvimos na leitura de São Tiago, segunda leitura de São Tiago, no 25º domingo do tempo comum, que foi domingo passado, São Tiago diz assim, vocês pedem mal porque vocês só querem esbanjar os prazeres da vossa oração. Ou seja, o que eu ganho com a oração, eu quero esbanjar, quer dizer, eu quero para mim. Né? É algo que eu quero para mim. Mas a verdadeira contemplação, ela traz um certo equilíbrio interior para mim. Não é? Eu tenho um desarranjo, uma desordem, digamos assim, de uma das minhas virtudes. Quer dizer, falta em mim a virtude da temperança. Sou uma pessoa destemperada, não é? Falo demais, xingo demais, chuto porta, brigo com todo mundo, sou intempestivo. Então falta em mim o quê? Virtude da temperança. Aquele evangelho ou aquela leitura me despertou para isso. Olha, tem aqui um defeito, tem aqui uma desordem em mim que eu preciso corrigir. Eu sou guloso. Não é? Sou uma pessoa que tem uma cabeça erotizada demais, não é? Eu olho demais para as pessoas com uma cabeça muito erotizada. Então, essa hora da contemplação que é a hora de trazer o equilíbrio interior. O equilíbrio interior. Se você pensa assim, numa pessoa que ela é imperturbável diante das situações que ela vive ao redor dela, não quer dizer que ela seja indiferente. Mas ela é imperturbável, porque aquilo não tira a paz daquela pessoa.
Não é? Aí vem aquela máxima de Santa Teresa de Ávila: nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, ó Deus basta. Mas como é que ela chegou nessa conclusão no mundo que estava em ebulição, não é? No mundo que estava em reviravolta, e ela própria com os próprios sofrimentos dela? Então, esse espírito de imperturbabilidade é um espírito que é trazido através de uma pessoa que conseguiu um equilíbrio interior. Ela conseguiu um equilíbrio interior. E essa pessoa tem uma missão muito grande mesmo na comunidade, não é? Que é apaziguar, que é trazer as pessoas à paz, não é? Que é reconciliar pessoas que estão brigadas, que é dar bons conselhos. Então, tudo isso brota da minha oração pessoal. Um roteiro de oração pessoal você precisa ter. Eu estou dando aqui os passos da leitura orante. Na descrição, nós vamos colocar o texto para você poder, na descrição do vídeo, vamos colocar o texto para você poder ver todos os passos, se você quiser. Pode pesquisar na internet também, mas, por favor, faça um roteiro de oração para você. Esse é um dos, e é um dos que são mais eficazes, mais simples de fazer e que dão mais resultado. Não é? Mas não deixe que na sua vida, fala assim: padre, eu preciso. Você é um catequista que não reza, um padre que não reza, um servo que não reza, um ministro da música que não reza, um pai que não reza, uma mãe que não reza, um esposo que não reza. A gente não dá o que não tem, minha gente. A gente não dá o que não tem. São José Maria Escrivá diz assim: a pessoa que está no apostolado, a pessoa que está na lida, que está no serviço de Deus, ela que para de rezar, primeiro ela vive de reservas, depois ela vive de mentiras. Quer dizer, ela vive da reserva do que ela rezou antes, depois a reserva acaba e ela continua servindo e ela está vivendo de quê? De falsidade, de mentira, de uma vida oca, de uma vida vazia. Espero que tenha ajudado, não é? Se você precisar de mais dicas, com toda certeza aí nós vamos colocar aí na descrição os passos, não é? E o que não faltam são contribuições também de outras pessoas. Mas eu espero que a nossa contribuição te ajude a fazer a prática da Lécio Divina, leitura orante da Bíblia. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos torne uma igreja orante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.